Fala aí, torcedor. Olha a mulherada aí revoltada com o Neymar. Migas, vocês estão de Chico? Depois desse comentário que ele fez. Sabe assim, né? Acho que acordou meio... acordou de Chico e veio assim pro jogo hoje. Não podia nem falar com ele, que ele te ignorava, virava as costas. Pois é, galera. As comentaristas esportivas ficaram pistola com o Ney. E olha ela aí de novo. A nariguda, segundo o BAP, presidente do Flamengo. Ela não perdeu a oportunidade e detonou o Neymar. Eu não sei se ela quis lacrar ou quis passar alguma mensagem pra gente. Confira aí o que ela disse. E eu acho que quando ele usa essa frase da forma como usou, rindo e justamente atribuindo a um homem, então você atribui a um homem uma característica feminina pra zoar, pra ser pejorativo, pra dizer que é ruim, pra dizer que é pior. Então essa é a essência do machismo que lá no ápice dele vai matar mulheres. No ápice dele vai considerar que os homens são tão superiores que qualquer mulher que diga não pra eles precisa morrer, precisa apanhar, precisa etc. Essa é a essência. Se a gente não mudar essa essência, a gente não vai mudar o feminicídio, não vai mudar os estupros, não vai mudar os abusos. Então, por isso que é uma frase tão boba que talvez as pessoas falem assim, poxa, mas que grande drama. É porque, cara, é assim que começa todo o ciclo de preconceito que nos mata todos os dias. Enfim, eu acho que a gente vai falar se vai ser punido, se não vai ser punido. Eu acho que tem que ter alguma punição, não precisa ser de 1001 jogos, mas se não houver punição, não vai se entender que isso é problemático. E acho que, assim, é como qualquer piada racista que não pode mais ser aceita, entendeu? Não é uma piada, é um problema. Você tem que tratar um problema como um problema. Reconhecer que essa frase não deveria ter sido utilizada, não deve ser mais utilizada e que menstruar é apenas uma característica biológica, não faz de ninguém pior ou melhor do que ninguém. Quem também criticou o Neymar após dessa fala foi a Bárbara Coelho, da Cazé TV. Confira aí, ó. A menção ao sábio estar de Chico é o problema da fala, né? E aí eu vou convidar o chat também, que geralmente nessas horas tem muita dificuldade de entender, né, o nosso ponto de vista. Eu não sei se todos sabem o que essa expressão representa, né? Mas ela representa o fato de quando uma mulher está menstruada, né? E o Chico, ela é uma expressão banida já, né? Porque tem cunho muito machista, porque Chico vem de chiqueiro, de coisa nojenta, de como se a mulher, né, numa situação de Chico, ela não prestasse. E aí eu sei que todas as vezes que a gente entra nesse debate é bem cansativo do lado de cá também, mas meu convite né, pra gente entender. Essa é uma expressão que não pode ser usada, né? Então a gente não está aqui debatendo liberdade de expressão, porque ela é uma expressão machista. E todas as vezes que as pessoas têm que se dirigir a algo ruim no futebol, trazem uma mulher, né? Trazem uma expressão pejorativa para mulheres dentro do contexto. E aí, para a gente parar de falar sobre esse assunto, porque muitas vezes as pessoas veem no chat, militante, lacradora, chata pra caramba. Então vamos fazer um combinado? Eles não fazem mais isso e a gente também não reclama mais. Eu acho que isso é um bom comum acordo. Eu gosto. Né? Porque a gente só precisa falar sobre esse assunto quando alguém comete, né, dá uma declaração como a do Neymar ontem. É bem cansativo. Hoje eu não vim disposta a falar sobre isso, mas eu não me curvo, né? É uma escolha que eu fiz, então estou aqui mais uma vez dando a minha cara para bater e dizendo que não. O Sávio não estava de Chico ontem. O Sávio ele fez uma partida ruim porque ele é um homem e que comete erros. E ele deve ser questionado, ele deve ser criticado pelo trabalho dele. Não porque, né, ele está, enfim, dentro de um contexto pejorativo que envolve uma situação da mulher, sabe? Não é por isso. E teve mais gente criticando o Neymar. Ontem, quando eu vejo o Neymar, quando ele começou a falar sobre isso, eu falei, não, ele não vai falar. Sabe quando você está torcendo para alguém não usar uma palavra, e ele usou, acho que para mim, uma das piores ainda, né? Nos anos 90, isso era uma coisa normal, natural da gente falar coisas de machismo, de racismo, de homofobia. E assim, eu fico admirado por um cara do tamanho do Neymar. Isso que me chama a atenção, porque assim, eu me coloco nessa situação. Então, quando eu vejo o Neymar, cara, que é um cara instruído, um cara que tem gente demais ao seu redor para ajudá-lo nessa questão, e vejo, sabe,
E uma fala dessa maneira e o pior, o sorriso depois da fala. Que pena que ele ainda continua nessa passada. Quando ele atribui algo negativo, né, a estar de Chico, cara, é uma fala completamente desnecessária. Dava a impressão que ele ia falar algo minimamente com sentido ali. Porque ele para, ele pensa, ele fica uns 3 segundos até encontrar o que ele queria dizer efetivamente. E aí ele solta. Parecia que ele estava de Chico e uma risada na sequência. Enfim, o Neymar não se ajudar, que o Vini Bueno falou, é mais ou menos nesse sentido. Não tem a menor necessidade dele atribuir, no final das contas, algo negativo a um cara e algo negativo do universo feminino. Porque ele podia ter falado, ele estava mal-humorado, ele estava num dia ruim, ele acordou pouco inspirado. Ele podia ter falado 1 milhão de outras coisas para dizer o que ele quis dizer, mas ele quis obrigatoriamente utilizar algo do universo das pessoas que menstruam para, enfim, fazer essa correlação com uma suposta arbitragem ruim do Sávio. Bom, como a gente tem que ouvir os dois lados, olha o pilhado aí defendendo o Neymar. E criticou toda a imprensa, que segundo ele, são lacradores. Quer dizer agora que o Neymar cometeu misoginia. Não, isso só pode ser sacanagem com a minha cara. Misoginia, porque o Neymar usou uma expressão que todo homem usa no Brasil. Inclusive, os homens vagabundos da imprensa que estão falando que ele cometeu misoginia já falaram isso e eu tenho certeza. O Neymar disse, de forma irônica, sobre o árbitro da partida, que ele estava de Chico. Todo homem, quando está brincando, inclusive com vários outros homens, com mulheres, eles falam, que houve que você está de mau humor? Está de Chico? O que isso quer dizer? Está de TPM? Está menstruada? Né? Isso é uma brincadeira. E aí essa imprensa imunda que a gente tem, é por isso que é tão perigoso que seja aprovado esse PL da misoginia. É muito bom, a Câmara dos Deputados está olhando para tudo que estão fazendo, já tornando o assunto apelativo, antes que esse PL seja aprovado pela Câmara. E eu torço que ele seja reprovado. Por quê? Porque eu sou contra as mulheres? Não. Mas eu sou contra a palhaçada. Eu sou contra a forçação. Eu sou contra a lacração. Quer dizer que o Neymar, para essa mídia que é de esquerda, cometeu misoginia. Curioso, né? Logo o jogador que assumiu ser de direita, logo o jogador que assumiu que ia votar no Bolsonaro. Não é coincidência. Desde que o Neymar se assumiu de direita, a imprensa imunda e vagabunda tenta atacá-lo de forma covarde. Não pode se acusar alguém de misoginia, de preconceito contra a mulher, de ódio contra a mulher, que é o significado de misoginia, porque disse que o árbitro estava de Chico, porque o árbitro estava nervosinho no jogo. É ridículo. E nós que somos contra essa lacração patética e contra essa imprensa vagabunda, a gente precisa se pronunciar sobre isso. É um absurdo, é covarde. E é covarde, a gente sabe bem por quê. Para politizar. E não porque muito vagabundo dessa imprensa está preocupado com o direito das mulheres. Não deixe se enganar. É assim que começa o ciclo de preconceito que nos mata todos os dias. Foi essa frase patética que essa senhora aqui usou no Sport TV para falar da declaração do Neymar de que o árbitro estava de Chico, né? Ela e toda a turminha da lacração, que assim como ela passou a ganhar um pouquinho de visibilidade por lacrar na imprensa, tentaram crucificar o Neymar, certo? Por uma brincadeira que quase todo homem já fez. E sim, sem preconceito nenhum, na minha opinião. Vocês sabem o que é misoginia? É preconceito ou ódio contra as mulheres. Vocês juram que vocês vão cair na lorota dessa turma da lacração de dizer que o Neymar despertou o preconceito e o ódio contra as mulheres na frase que ele disse? Só que eu gosto de desmascarar essa turma. Então eu vou fazer um desafio para essa senhora aqui, para ela falar sobre a declaração do Lula. Eu vou voltar nesse assunto.
Porque todos esses lacradores hipócritas da imprensa que mentem pra vocês construindo narrativas falsas, tá? Eles não se pronunciaram quando o Lula disse que aí sim tem misoginia. O Lula disse o seguinte: ele estava dizendo que o número de mulheres agredidas após jogos de futebol aumenta, né? Porque muitas vezes os homens ficam nervosos. Sabe o que o presidente da República falou? Se for corintiano, tudo bem. Eu vou mostrar o vídeo aqui e aí eu quero saber. Essa senhora aqui, do Sport TV, se pronunciou sobre essa declaração do presidente Lula, que é tão protegido pela turminha dela? Não. Fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem. Como eu. Não falou nada. Então a minha pergunta é, será que ela tá mesmo tão preocupada com a pregação do preconceito e do ódio contra a mulher? Ou será que ela tá mais preocupada em ganhar like, atacando um ídolo que já se pronunciou a favor da direita? É isso que eu quero passar para vocês. É muita hipocrisia. O que o Lula falou foi 1000 vezes pior. Mas eles fazem assim. Quando o Neymar, que assumiu ser de direita, fala, eles fazem assim. São hipócritas. E a gente não pode se curvar a esses hipócritas mentirosos com narrativas falsas da imprensa brasileira. Tá faltando um Chico na vida de uma mulherada aí, não? Um Chico, um Francisco, um João, um Pedro, um José, um Neymar. Não interessa o nome. Tá faltando um boy. Pra se sentirem mais felizes, menos mal amadas, recalcadas, perturbadas. As mesmas que reclamam da declaração do Neymar são as que defendem Erika Hilton e minimizam uma mulher ter útero, menstruação e TPM. Misoginia é o nome disso é revolta seletiva. Ou então, migas, vocês estão de Chico? Me diz aí agora, torcedor, você acha que essa fala do Neymar foi tão polêmica assim pra criar esse burburinho todo? Deixa aí seu comentário, eu quero ouvir você. Migas, vocês estão de Chico?